Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Seja Trainee, em que o nosso objetivo aqui é te ajudar a alcançar uma oportunidade de programa trainee no mercado que chega a remunerar até R$ 8.000 por mês após a sua formação na faculdade. E eu quero mostrar um pouco para vocês hoje, nesse episódio, das grandes oportunidades que estão surgindo agora para o ano de 2022 e dos novos programas. E para isso, eu estou aqui com a Anne, dos programas de estágio e trainee da Across, uma consultoria com mais de 20 anos aqui no mercado e que cuida de grandes programas e que você confere aí no dia a dia. Tudo bem, Anne? Tudo bom, Luiz? Bom dia. Bom dia, muito obrigado por vir aqui, por participar aqui com a gente. Prazer é todo nosso, meu principalmente. Muito legal. Me conta um pouco, assim, você está há quanto tempo nesse mercado? O que você já está, tipos de projetos que você já conduziu? Bom, quanto tempo eu estou no mercado diz um pouco minha idade, né? Mas eu trabalho com programas de estágio e de trainee há mais de 20 anos. Comecei minha carreira desde a faculdade, sempre trabalhei com programas de estágio e trainee. Na Cross eu já estou há 10 anos. E a minha carreira toda foi focada em programas de porta de entrada, né? Então, sempre trabalhei, tenho a maior paixão com esse tipo de programa. E quantos projetos mais ou menos teve esse ano de trainee pela Cross? Pela Cross, 33. E esse é um número melhor que o ano passado? É mais que o dobro. Mais que o dobro? Mais que o dobro. E aí, você pode falar algumas empresas que vocês conduziram projetos esse ano? Posso. Esse ano a gente tem... Vamos começar pelo primeiro semestre, né? Primeiro semestre a gente teve a Deco Agro, que já conduz com a gente há algum certo tempo. A gente teve Total Brasil, a gente teve Bela Agrícola, a gente teve Volks Automotiva, que é o nosso cliente já há muito tempo também. Tivemos Grupo CRM, que é Copenhagen, Brasil Cacau. Segundo semestre, viemos com Volkswagen Caminhões e Ônibus, Sangoban, que é um programa super conceituado no mercado, existe há muito tempo. BRF agora abriu. BRF com a sua terceira edição, do BRF Supply, a terceira edição. Ipiranga. Ipiranga tivemos no primeiro semestre, estamos tendo no segundo semestre. No primeiro semestre foi um programa de trade. E esse ano, e agora no segundo é um programa de trainee normal, com diversas posições. Andrade Gutierrez, CSN. São tantos, Luiz. E as vagas são para onde, normalmente? Que tipo de vaga que são desses programas de trainee? Tem tudo quanto é tipo de vaga, Luiz. A gente tem, por exemplo, a BRF, que são vagas industriais, vagas agros e vagas... de qualidade, né, de pesquisa. A gente tem a Ipiranga, que tem todos os tipos de posições, vai de industrial, né, que aceita todos os cursos sem nenhuma restrição. A gente tem CSN, que tem 30 posições nível Brasil, né, são diversas possibilidades. Também não tem nenhuma restrição de curso, então tem todos os tipos de posições, vai de gente gestão até mineração. A gente está abrindo agora por esses dias de novo o Grupo CRM, né, que é um spoiler. Qual mais que eu tenho? A Laide, que tem diversas posições, também é um programa que abriu por esses dias. Nossa, Luiz, são tem tantas programas até na área da saúde, né? Tenho. Tem oncoclínicas, que a gente está com vaga de enfermagem, vaga de farmácia. A gente tem, como spoiler também, Redditor, que está abrindo pelos próximos dias, também com vagas na saúde. Então, esse ano, o mercado mudou muito, assim. Não é mais aquelas vagas só para engenheiros ou só para administradores, né? O mercado tem ampliando muito. Não tem mais só uma restrição de curso. Todos os cursos são aceitos em qualquer uma das posições. Lógico que só na saúde, que é mais restrito, né? Mas o mercado está bem aberto. E faixa salarial, quanto varia isso? Bom, vamos lá. A gente tem a grande maioria dos programas de trainee, esse ano deu um upgrade, né? Está em média de 6 a 6,5, a grande maioria. Mas a gente tem muitos programas acima disso, né? A gente tem como uma Andrade Gutierrez, que está hoje com 8 mil, 8 e pouco. A Ipiranga também, que está
próximo disso. 7.600, eu acho que eles anunciaram, né? Está próximo disso. Então, assim, o mercado esse ano deu uma boa levantada na faixa salarial. Fora os benefícios, né? Que cada empresa tem o seu, mas que são sempre muito competitivos. O que aconteceu, na sua opinião, para mudar, para começar a ter mais empresas fazendo esses programas? Mudou alguma coisa no mercado esse ano que você acredita que favoreceu o crescimento e novas empresas aí abrindo o programa Trainee? Eu arrisco pensar que é um resultado da pandemia mesmo, né? Eu acho que teve muitas mudanças nas empresas com a pandemia. Muitas empresas acabaram demitindo pessoas e tiveram que trocar esses papéis. E o trainee, ele vem com uma força muito grande para poder assumir uma posição de liderança em curto espaço de tempo, né? Pela pressão da pandemia, alguns líderes acabaram tendo que mudar, né, de posição, de empresa. E então, as empresas estão investindo para que o trainee seja o seu futuro mesmo dentro da empresa. Que demais. Mas é só um palpite meu. Não, mas você vê as empresas novas abrindo o programa Trainee. O que elas falam para você? Bom, tem muita empresa nova, gente. Empresas, assim, fantásticas que eu nunca tinha ouvido falar. Com histórias... Empresas novas, não. Empresas muito antigas, mas que nunca conduziam um programa. Ou novas também. Também, tem as startups, as empresas. Mas, assim, tem muita empresa antiga abrindo programa pela primeira vez. Que isso me surpreendeu esse ano também. Empresas com muita história e que não conduziam programa, né? E que hoje vem buscando mesmo mudar o seu pipeline dentro das empresas com a pessoa que vai vir para mudar, para oxigenar, para trazer ideias novas e que vai ser o futuro mesmo dessa empresa. Não é mais o jovem que ele busca, né? Antigamente buscava o jovem para fazer isso. Hoje vem buscar a pessoa com um propósito mesmo, que vem para oxigenar, que vem para trazer ideias diferentes e que os propósitos se convergem, sabe? Que legal, eu nunca tinha escutado isso, né? A gente vem falando um pouco dessa expressão trainee com propósito e, assim, ganhou espaço, né? O trainee com propósito no mercado, mas realmente essa questão da carreira jovem, eu sempre escutei muito das empresas. Programa Jovem Talento, programa Jovens Profissionais. Isso é um tipo de coisa que você percebe que está mudando um pouco? Tem mais espaço para a gente formada há mais tempo no mercado? Tem muito espaço. Tanto que o programa, a palavra, né, jovens profissionais está caindo em desuso, né? Hoje a gente vem mudando para novos talentos, né? Então, você inclui todo mundo quando você tira a palavra jovem, né? Às vezes era só um nome, não queria dizer que tinha uma certa idade, era um nome porque você queria buscar uma pessoa que tivesse um pensamento jovem, mas isso acabava excluindo algumas pessoas, né? Então, o nome vem mudando para novos talentos e vem incluindo e vem trazendo formações mais amplas, né? Não é mais aqueles 2 anos que a gente trazia no trainee. Hoje você vê trainee de 3, 4 anos de formação. Né? Isso é bastante importante. Um ponto importante também com a formação é que com a pandemia muita gente não se formou. Né? Então, os programas andaram um pouco para trás exatamente por conta disso, porque o trainee ele é um CLT. Então, ele precisa estar formado, ele precisa do diploma dele, né? Para ele seguir. Ele não é um estagiário. Então, a formação mudou um pouco por conta disso também. E você vê empresas contratando nesse processo trainee também como vagas efetivas? O trainee já é um efetivo, né? Não, eu digo a pessoa chegou num programa trainee. Vamos supor que ela não foi aprovada ainda como trainee esse ano. Ela tem chance de entrar numa vaga de analista? Muita chance, muito, sim. Sempre foi muito comum, durante os processos seletivos, as empresas olharem para as pessoas, para outras posições que eles têm, mas esse ano, sim, isso está muito grande. Dentro do programa de trainee, o RH tem fechado muitas posições que estão lá abertas há muito tempo, assim. A empresa tem oportunidade, assim, isso é muito importante. Então, se você não entrar no programa de trainee, esteja aberto, porque tem outras posições para vocês. Sim, esse ano teve muita vaga fechada para analista, até para supervisor dentro de programa. E qual que é uma média de vagas aí de programa trainee que você percebe nos projetos da Cross? Esse ano está bem diferente, Luiz. A gente tem muita empresa que abriu 2, 3 posições e a gente tem empresa que abriu 30 posições. Né? Então, assim, historicamente, sempre foi em média 10 posições, 15 posições. Esse ano está muito, muito diferente mesmo. Assim.
Se você for falar, a média ainda fica nisso. Mas é que tem muito programa menor acontecendo, né? Com o mesmo tamanho, com o mesmo propósito de futuro, porque é a empresa que está aprendendo a fazer o programa de trainee, mas que tem 2 posições, 3 posições, né? Então, isso dá uma E uma número mudada. de inscritos no processo varia bastante? Varia. Isso também é uma novidade para esse ano. Os números esse ano mudaram bastante. Tá bem menor do que historicamente tem. Eu acho que se você relacionar candidato oferta, a gente tem mais oferta do que candidato, né? Então, assim, eu fiz uma análise faz poucos dias, a gente está em torno de 35% a menos de inscritos do que a gente tinha nos anos anteriores. Uau! Mas tem um ponto positivo. Quem está se candidatando está mais aderente ao processo seletivo. Mais aderente não é essa palavra. Está mais comprometido no processo seletivo. Então, antes eu tinha lá uma média de 15, 20 mil inscritos, mais um índice de ausência e abstinência durante as etapas muito grandes. Agora, não. Quem está se inscrevendo no processo seletivo, ele continua, ele não desiste. Se ele falta numa dinâmica de grupo, ele já logo procura a Cross para remarcar. Hoje mesmo, antes de vir, recebi uns 2 WhatsApps, por favor, me ajuda. Não pude, tive um problema, preciso remarcar. Então, assim, o índice de ausência nas próximas etapas estão bem menores do que historicamente sempre teve, né? Isso é bom. Excelente. Isso é bom. E as pessoas, então, elas estão se inscrevendo nos processos, escolhendo um pouco mais as empresas. Você percebe isso? Escolhendo o que eu digo, se ela está inscrita, ela quer ir até o final daquele processo e tentar, assim, até... Assim, não faltar na dinâmica, né? Não tá sendo uma mas coisa é só isso mesmo. de testar por testar. É isso mesmo, assim. Eu acho que antes eu quero ser trainee, me candidato a 20, 30 trainees, e aí o dia que eu conseguir na dinâmica de grupo eu vou. Né? Hoje eles vêm selecionando quais são as empresas que eles querem para eles poderem dar sequência. Tem muita oferta mesmo, né? Então, se eu vou me candidatar, eu preciso dar sequência nesse processo seletivo para eu conseguir ser realmente um trainee. Quando você joga muito, a possibilidade acaba sendo muito menor, né? Agora, falando do processo seletivo da Across, tem uma pegada do processo de vocês comparado ao que tem nos processos no mercado? Como assim? Em termos das fases, da forma como vocês conduzem os processos seletivos que passam pela Across, o que as pessoas podem esperar no processo seletivo da Across? Bom, eu costumo dizer, esse é um ponto que eu trago para o meu cliente desde o início, eu gosto de dizer para o candidato, né? A gente não olha para currículo, Luiz. A gente olha para potencial. Então, raramente o meu cliente vai estar lá na dinâmica de grupo com o currículo do candidato, olhando o que ele já fez de vida, se ele já trabalhou, se ele não trabalhou. Eu sempre convido ele a conhecer, né? Então, assim, vai de olhos fechados. Não olha para o currículo. Conhece o candidato, dá a oportunidade dele se mostrar naquele momento, né? Então, eu acho que isso é um ponto bastante diferente das outras empresas. Não posso dizer com tanta certeza, mas eu vejo isso, às vezes, do próprio cliente. Nossa, mas para mim é muito diferente não ir para uma dinâmica de grupo com currículo. Ou do próprio candidato, né? O que eu coloco no meu currículo para mostrar que eu sou bom? Né? Então, assim, é importante você ter um currículo bem preenchido, porque depois na entrevista o cliente vai ter que realmente olhar seu currículo para te fazer perguntas, né? Mas durante a dinâmica de grupo, a gente não olha para isso. A gente olha para potencial, para comportamento, para competência dele, que tem que fazer sentido com aquele processo seletivo, né? Então, eu acho que isso é bastante diferente aqui na Cross. E tem muito candidato preocupado com isso, né? Ele vai para a dinâmica achando, reprovei porque eu não tinha o intercâmbio. É isso mesmo. Tem muito candidato que fala, assim, às vezes abre um suporte lá na Cross falando, olha, eu fui reprovada no processo seletivo, gostaria do feedback, porque eu percebi que eu fui o único que eu não fiz intercâmbio. Eu fui reprovado por isso? Não, e a gente nem está olhando para o intercâmbio. Sim, muitas vezes para o diferencial que o intercâmbio trouxe para essa pessoa, né? O quanto que ela vai em busca, mas não é o intercâmbio em si que traz esse resultado, né? É o quanto você busca para sua carreira, né? Então, tem muito candidato que se preocupa com o que ele colocou, com o que ele fez, e às vezes muita gente que nunca nem trabalhou
passa no processo seletivo que gente que tem muita experiência não passa, né? Então... E na sua visão, assim, a gente pode falar dos maiores erros que você tem percebido dos candidatos nos programas de trainee? Podemos. O que vem acontecendo, Luiz, que às vezes dá uma dó, porque a gente conhece o candidato em vários processos seletivos, né? Então, a mesma consultora que às vezes está numa sala X, está numa sala Y e já conhece aquele candidato, né? Então, o que vem acontecendo que é o maior erro, né? Bom, primeiro, é o pitch decorado. Não adianta decorar o pitch, deixa acontecer, deixa fluir naturalmente, porque eles vêm trazendo a mesma história para todos os processos seletivos e às vezes é aí que ele perde, né? É o momento dele convergir com aquilo que a empresa apresentou sobre ela, né? Então, assim, mostra o quanto você prestou atenção no que a empresa falou para você mostrar que você faz sentido com ela, né? Então, aquilo é bastante importante. Então, a gente tem muito pitch decorado, historinhas iguais e que vem faltando muita coisa, né? Então, às vezes falam por que é a faculdade que eu fiz, o curso que eu fiz e o intercâmbio, e o propósito por detrás disso, né? Por que dessa faculdade, o que ela me trouxe, o porquê do intercâmbio não vem nessa história. Esse é um ponto bastante importante que vem acontecendo. Algumas situações de eu quero ser trainee, não importa por quê e nem aonde. Eu quero ser trainee, então quando você pergunta o porquê você quer ser trainee na empresa X, não sabe te responder. Isso vem acontecendo com bastante frequência, porque eles sabem que o programa de trainee assume uma posição num curto espaço de tempo, né? Então eu quero ser trainee, é meio que moda, né? E chega a dar desespero, às vezes, para o recrutador ver isso. Dá desespero, Luiz. Você fala, coloquei ele aqui para o cliente, com tanto candidato bom, ele está ouvindo tantas histórias, por que ele não está fluindo com as histórias que ele está ouvindo, sabe? Tem tanto candidato bom, e por que ele não engatou? Por que ele não prestou atenção? É uma sala com 15, 20 candidatos, né? Presta atenção no outro, no que o outro está falando, no que o outro está fazendo, né? Quer dizer, faltou talvez um pouco de preparo até nessa hora, né? De ver o que eu posso trazer a meu respeito. É isso mesmo. Preparo. Preparo faz toda a diferença, Luiz, assim, de verdade. Pontos muito importantes. Tem a história, né? Aquele mito que o melhor trainee é o líder. Isso é um mito, gente, não é verdade, não é o melhor candidato. É lógico que você mostrar uma liderança fluida, que acontece, é bom, mas também não ser líder, às vezes, também é bom, né? Ou como você se comporta durante a dinâmica de grupo, durante uma atividade, né? Isso faz muita diferença. E a visão sobre o que é um líder também, né? Porque as pessoas acham que o líder é aquele que fala de forma assertiva, se impõe, distribui as tarefas. E tem esse estereótipo, né? O líder impositivo, né? Que vai, que manda. Não é esse líder, gente. Tá bem longe disso, né? Mas tem um ponto bastante importante que vem acontecido muito nas dinâmicas de grupo, que é o tarefeiro. Né? A pessoa que entra lá só para cumprir tarefa. Então, a pessoa X fala que tem que... eu abro o PPT, eu faço. Mas não penso o que vai fazer na apresentação, né? Então, vai colocando aquilo que os colegas do grupo estão mandando ele colocar. Ele não está nem pensando. E na hora que ele tem que apresentar o trabalho, ele não sabe o que ele fez, porque ele só cumpriu tarefa. Ou ele repete o que todo mundo já falou. Isso acontece bastante, né? Você tem lá 5 minutos para você falar, no seu momento você repete o que todos os outros falaram, né? Isso acontece bastante. Vem faltando falta de protagonismo. Vem faltando... O que é o protagonismo? É você ser responsável pela sua carreira, pelo seu propósito, é você buscar a sua história, sabe? Você mostrar o quanto você... É o que eu estava comentando, né? Por que eu fiz o curso de psicologia? Né? Por que a psicologia, o que ela converge com o meu futuro, com o meu propósito? O que eu fiz durante a faculdade? Eu só fiz a faculdade de psicologia? Né? Então, o que eu busquei? A gente encontra jovens com histórias fantásticas, né? A história de vida é muito bonita, assim, que não tinha condições de fazer uma faculdade pública, estudou numa escola pública, né? Fez inglês pela internet durante a faculdade, que foi uma faculdade de segunda linha, vamos dizer assim, porque não conseguiu entrar numa pública,
mas que foi fazer cursos, foi atrás da sua história. Então, assim, não preciso ser a pessoa mais rica que vai para Harvard, que consegue tudo isso, e nem a que não tem condição nenhuma, mas que tem propósito, sabe? E que busca o seu futuro, a sua carreira, sabe aquilo que quer. Então, a gente vem faltando um pouco isso, assim. A minha preocupação está ali, né? Na modinha do trainee. Não pode ser só modinha. Você tem que saber o porquê que você quer ser um trainee, né? E o que você fez para ser trainee. Tem pessoas extremamente preparadas lá na frente e que é aprovada em diversos processos seletivos, né? E às vezes dá até dó, porque passou em 3, então, ou seja, 2 outros vai declinar, né? Qual é a empresa que ele quer? Dá uma dorzinha no coração. Você sabe que eu chamo de romantismo do trainee, né? O romantismo, aquele mundo perfeito, ideal, aquele sonho, só que fica numa coisa muito abstrata, muito intangível. É isso mesmo. E aí isso é difícil, né? A gente ter um sonho e assim nem sabe o que está fazendo para chegar lá. Então eu falo para as pessoas: você sonha em trabalhar no mercado financeiro? Tá, mas o que você faz hoje para atuar nisso? Não, como assim o que eu faço hoje? Ué, o que você está estudando? O que você está aprendendo sobre isso? Com quem você está conversando? Não tô só prestando os processos. Eu acho que eu tenho a ver com o mercado financeiro e é isso. E eu falo assim: não, você precisa estar assim, na ação, em movimento, em você direção tem a que saber o que compete ao mercado financeiro, né? Exatamente. É isso. E acho que está muito fácil a gente se destacar como candidato hoje. Porque é muita gente perdida, sabe? Muita gente que, por mais que às vezes esteja no processo, tá lá e eu falo que nas dinâmicas, metade sabe por que tá lá e a outra metade não sabe. É isso mesmo. O problema é que a metade que sabe que tá lá, ela é aprovada em outros também, né? Então a gente tem que ajudar para aquela que não sabe que tá lá. Vamos melhorar, pessoal. Exatamente. Que legal. E por parte das empresas, tem essa maior abertura mesmo, a diversidade? Isso é um perfil mais clichê, mais assim de modinha no mercado? Ou tá rolando mesmo um perfil mais diverso do trainee aprovado? Tá rolando sim, Luiz. Mudou muito, né? Eu acho que mais do que a diversidade, tem a questão da inclusão, né? A gente vem incluindo todas as pessoas, todo mundo está sendo bem visto, desde a etnia ao ano de formação, né? A pessoa que se formou, entrou na faculdade muito mais tarde, ou a pessoa que não teve nenhuma experiência e agora vem buscando, assim, o mercado está muito mais inclusivo, muito mais aberto. Todos os cursos em todos os processos seletivos, assim, tá bonito de se ver esse futuro do trainee, viu? Que legal, que demais, que bacana, Anne. E para quem está se formando agora, qual que é a grande oportunidade, então, desses programas de trainee? O que você enxerga que traz de diferencial para essas pessoas? Nossa, tem programa com diferencial esse ano, hein, Luiz? Tem bastante programa. Eu primeiro, assim, acho que como dica, mais do que o que tem de diferencial, acho que como dica é você pensar o que você quer como futuro, né? Porque todos os programas hoje, eles trazem uma bagagem para o futuro muito grande, né? Todos com um programa de desenvolvimento, uma aceleração de carreira muito grande. Então, você tem que entender o que você busca, né? Qual é a cultura que se adequa ao seu perfil, para você entender aonde você vai. Mas tem programas com possibilidade de você ir para fora do Brasil. Muitos programas com essa possibilidade de ser expatriado. Tem programas com muita possibilidade aqui dentro do Brasil. Então, você tem que ver o que você vai buscar aí. Que legal, que bacana. E tem mudado muito esse mercado? As empresas que abrem os programas, isso tem mudado? Mudou bastante. Esse ano, a gente percebeu que muita empresa que nunca conduziu programa resolveu abrir programa. Empresas grandes que nunca acreditou no programa de trainee, que esse ano vem acreditando e vem abrindo programa com bastante posições, né? Tem empresas pequenas, mas que vêm com um propósito muito grande de aceleração, assim, de crescer, né, no futuro e que quer crescer através do programa de trainee. Então, esse ano o programa mudou, o mercado mudou muito, né? E para o ano que vem a tendência é maior ainda. E você tem visto a galera que está aprovando nesses programas, né? O que você tem percebido na galera dos aprovados? Ah, boa pergunta.
Os aprovados, né? Então, acho que as pessoas que estão sendo aprovadas hoje nos processos seletivos são pessoas com muito propósito, que sabem o porquê que querem ser trainee, né? Então, são pessoas que sabem por que está lá, qual é a empresa que eles querem para o futuro, né? O porquê que essa empresa, a cultura dessa empresa tem a ver com o meu propósito. E são pessoas que vêm mostrando um potencial enorme, um potencial de inovação, de resiliência, né? A gente vem aí de uma pandemia muito grande, então as pessoas aprenderam a lidar com a resiliência de forma diferente, né? Então, uma galerinha aí muito forte, viu, Luiz? Mas existia um mito até pouco tempo atrás do super trainee, né? Aquela pessoa formada em Harvard, praticamente, com experiências internacionais, com 3, 4 idiomas. Como é que você tem visto o perfil do aprovado hoje? Não é mais essa pessoa. Na verdade, assim, é sempre muito bom você estudar muito, você ter vários idiomas, né? Você buscar, você ser protagonista da sua história, né? Isso é bastante importante. Mas hoje a gente vem trabalhando muito as pessoas que estão em busca do seu propósito de forma diferente, né? Não só a pessoa que investe dinheiro. Quando você procura alguém de Harvard com 4, 5 idiomas, você tira a oportunidade de outras pessoas, né? E hoje o mercado está aberto para todos, né? Então, não é um mercado que aceitava só algum tipo de faculdade. É um mercado inclusivo, que busca as pessoas que vão vir arregaçar as mangas e vai jogar o jogo mesmo, né? Então, o mercado mudou bastante para essas pessoas. Não que o inglês não seja bom, gente. O inglês é muito importante ainda. E de candidatos aprovados pela Across, você tem alguma história ou caso que foi marcante para você? Mais recente agora? Ai, Luiz, são tantos casos, mas eu tenho um caso de um processo seletivo que a gente vem fazendo. Não é de trainee, ele é um processo um pouco diferente. Ele é chamado de estágio em MBA, que são para as pessoas, que são as primeiras pessoas da família a se formarem. Ele é quase que um trainee, mas como ele é de MBA, ele acaba entrando como estágio, porque conforme eles entram nessas empresas, eles ganham um MBA para eles se desenvolverem e eles seguirem. São pessoas que são as primeiras pessoas da família, então é um trainee diferenciado. E há uns 2 meses atrás, mais ou menos, nós colocamos uma pessoa de 35 anos na Ambev, no estágio, e é uma pessoa que conseguiu fazer faculdade muito tarde, e ela não conseguia, não tinha condições financeiras, e ela foi fazer, trabalhando, né, muito louca, não conseguiu nenhum estágio pela idade dela, então fez todos os trabalhos que ela possível para ela conseguir bancar a faculdade, e ela acabou entrando na Ambev. Então, assim, se você me falar qual é o caso, eu lembro a cada segundo do olhar dela quando a gente foi dar a resposta de que ela tinha sido aprovada, sabe? Da possibilidade dela entrar numa grande empresa, de ela ter essa oportunidade com essa idade que todo mundo disse para ela que não podia, que ela não ia ter futuro. Ela se formou em Direito, né? Então, assim, idade não é tabu, gente. Formação não é tabu. Vai em busca, assim, seja protagonista da sua história, que tem oportunidade. Poxa, muito legal, Anny, aqui conversar contigo, saber um pouco da parte dos projetos, dos programas. O que você diria para os candidatos, então, que estão sonhando com uma grande oportunidade, que estão sonhando com esses grandes processos seletivos? Se preparem, o mercado está aquecido. Tem muito programa com inscrições abertas, mas tem muitos programas para abrir. Mas, principalmente, estudem as empresas. Saiba qual é a empresa que você quer trabalhar. Saiba quem é aquela empresa que você está entrando no processo seletivo. Às vezes a gente encontra candidato que não sabe o que aquela empresa faz, né? E, às vezes, durante a dinâmica de grupo, pergunta para um diretor uma coisa que você fala, nossa, era só ele ter entrado no site que ele tinha visto, né? Então, antes de ir na dinâmica de grupo, se prepara, né? Saiba quem é aquela empresa e fica atento ao mercado, gente. Se candidatem, se inscrevam, façam as etapas do processo seletivo, que tem muita coisa boa por aí. Beleza. Só para fechar, a gente eu gosto de trazer, às vezes, algum tipo de caso, de história para as pessoas. Eu hoje, só para você ter uma ideia, eu estou com um aluno de 42 anos na cursoria, que foi trainee aos 28 e hoje quer buscar os programas de trainee. E eu falei, nossa, que legal, né? Ele falou, eu quero inspirar outras pessoas
mais maduras a verem que é possível ter um recomeço na carreira. E eu vou me preparar realmente para conseguir ser aprovado nesse programa. E eu falei, nossa, que bacana. Achei um caso incrível, sensacional. Até eu falo, nossa, meu propósito como Seja Trainee está sendo até maior, né? Mais ampliado. Tem algum tipo de caso, de história? Aliás, o que você falaria para esse candidato, né? Que está aí? É possível hoje, você acha, com 42 ele conseguir essa aprovação? Super possível, Luiz, super mesmo. É lógico que ele tem que trazer o propósito dele, né, do porquê que ele mudou de repente, depois já foi trainee no passado, por que ser trainee hoje, mas tem super oportunidade, as empresas estão super abertas, é o que eu comentei, né, a todos os tipos de pessoas, a todos, idade é aberto, né, não tem esse problema, é que às vezes essas pessoas não se sentiam confortáveis de participar do processo seletivo, né. Hoje eu tenho em dinâmica de grupo de estágio uma pessoa de 52 anos num processo seletivo. Então, assim, vai, se joga, mostra o seu propósito, mostra que recomeçar é tão bom quanto começar, sabe? Assim, aproveita e conta comigo. Se quiser me procurar, a gente te ajuda. Gente, que possa servir de inspiração para vocês aí na busca pelos programas. E a gente vai seguir compartilhando dicas. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, mande para os amigos, para suas amigas, porque a nossa ideia é disseminar cada vez mais esse conceito, essa grande oportunidade que é o universo dos programas de trainee. Isso mesmo. Anny, super obrigado pela presença, pela participação. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. Amei.